Olá, eu sou Ronaldo do canal GID, um canal criado para abordar temas bíblicos por meio da maior plataforma de vídeo do mundo, o YouTube. Mas antes de entrarmos no assunto, deixe logo o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos da semana, certo? Vamos lá ao nosso assunto em nome de Jesus. Bem, pessoal, vamos logo ao assunto, tá? Para começar, eu tenho que dizer para vocês que eu não estou aqui para falar aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Tenho aqui para falar aquilo que o Espírito de Deus quer falar no seu coração, certo? Estava orando e pedindo para o Senhor uma direção. O que eu ia falar nesse vídeo? O Senhor me deu uma palavra, o Senhor bradou no meu coração me trouxe uma palavra, certo? E esse conteúdo é resultado de avivamento. Nós estamos vivendo uma pandemia, tem epidemias, guerras, situações, e a gente sabe que em relação ao sistema as coisas não melhoram. Porque as palavras, as profecias de Jesus, elas têm que se cumprir. A gente só tem que ser fiel ao Senhor. E quem tem chamado, quem tem vocação, quem Deus ordenou para a obra tem que fazer. E da maneira que Deus está me possibilitando, eu estou fazendo aqui a obra. E o desejo do meu coração é alcançar a sua vida. Entendeu? Você que é evangélico ou que não é evangélico, que o Espírito Santo de Deus ele venha guardar a sua vida, venha consolar você, que venha falar ao seu coração no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Seja bem-vindo, entendeu? Independentemente da religião, independentemente da sua posição religiosa, da sua denominação, convenção, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, certo? E a palavra que o Senhor me trouxe no coração a palavra é no livro de João, capítulo 1. Sim, pessoal, vamos logo ler o texto. O texto diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Nesse texto aqui eu quero destacar 2 versículos bíblicos. O versículo 5, que diz assim: E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. A luz aqui está representando Jesus. As trevas está representando aqui o sistema político corrupto daquela época que assassinou Jesus. E o sistema também religioso da época que assassinou Jesus. Porque foi uma junção aí. O sistema político e o sistema religioso que assassinou Jesus Cristo. Então, as trevas também ela representam o reino das trevas espiritual, que é o Satanás, o capiroto, os seus demônios, o coisa ruim, certo? Os seus anjos, que são demônios. E as trevas também aqui está representando o pecado, a corrupção do homem, os nossos pecados. Está representando também a humanidade caída. As trevas está representando a humanidade caída. Certo? É por isso que o versículo diz assim: E a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ou seja, Jesus Cristo brilha em Israel, no meio dos judeus. Jesus brilha na humanidade. Mas as trevas não o compreenderam. Ou seja, os judeus não compreenderam, os romanos não compreenderam, nós não o compreendemos, nós o rejeitamos. Pois é, pessoal, e essas trevas também representam toda a humanidade caída. A humanidade que não quer saber de Deus, a humanidade que não quer orar, que não quer consagrar, que não quer ir para a igreja, que não quer buscar o Senhor. É tanto, pessoal, que o versículo 11 está escrito assim, ó: Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ou seja, ele veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Ou seja, os judeus o rejeitaram. E rejeita até hoje, certo? Por questão política e religiosa. Certo? Hoje é um problema, hoje a questão da religião. As pessoas rejeitam Jesus Cristo por causa da religião, por causa da sua posição religiosa. Ah, eu aprendi assim, eu sou assim, vou continuar sendo assim, e acabamos às vezes até atrasando nosso crescimento espiritual, nossa libertação.
E com isso, perdemos até a nossa salvação. Quando a gente é religioso. É uma realidade hoje a questão da religião. Fora e dentro da igreja. Até tem pessoas que botam a Bíblia aqui debaixo do braço. Paletozão, gravata. Entendeu? Uma religiosidade. Eu dizimo, eu oferto, eu não perco nenhum culto. Entendeu? Mas não dá testemunho de crente no trabalho, na rua. A mente, só a misericórdia, só o bagaço. Então desculpa aqui a maneira de expressar, porque eu sou do sertão do Maranhão, então tem um linguajar meio esquisito, entendeu? Mas sou assim, eu falo assim mesmo. Então, é assim a questão da religiosidade. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Entendeu? Mas o coração e a mente tá só o bagaço. Um bagaço de cana, entendeu? Tá triturado. Então, Jesus Cristo, ele veio para os seus. E os seus o rejeitaram. E Jesus Cristo nessa noite, ele bate no seu coração. Entendeu? Jesus Cristo, ele bate no seu coração. Ele vem nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, entendeu? Até você. E ele diz que ama você, que tem um projeto na sua vida. Como diz o texto bíblico, ele bate na porta, entendeu? Se nós abrir a porta, ele entra, ceia com nós e nós ceiamos com ele. Ele bate na porta do nosso coração. Ele bate na porta do coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer tirar a religiosidade. Ele quer libertar você, quer transformar. Certo? Ele quer fazer de você um verdadeiro e uma verdadeira filho e filha de Deus. Mas vamos ao próximo versículo aqui. O versículo 11, versículo 12. O versículo 12 diz assim: Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Ou seja, os judeus o rejeitou. Os judeus o rejeitou. Mas todos aqueles que recebeu Jesus, Deus deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Isso significa que quando a gente não ama Jesus, isso significa que quando a gente não vive a palavra de Deus, isso significa que quando a gente não obedece a palavra, a gente não é filho. Isso dá a entender que a gente só se torna filho de Deus mesmo quando a gente recebe Jesus. Quando a gente recebe Jesus, faz um concerto com Jesus, faz um concerto com o Yahvé por meio de Jesus, porque Jesus é a ponte. Aí, a partir daí, a gente se torna realmente um verdadeiro filho. Você está entendendo? Então, quando a gente rejeita Jesus Cristo por causa da religião, quando a gente rejeita Jesus Cristo por causa dos nossos amigos, quando nós rejeitamos Jesus por causa da nossa timidez, da nossa vergonha, aí a gente está dizendo que não é filho. Mas quando a gente se converte dos nossos pecados, aceita Jesus como o único suficiente salvador da nossa vida, a gente está dizendo assim para Deus: eu quero ser filho, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, quero ser restaurado. E a partir dali, a gente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a gente deixa a religiosidade, a gente deixa o sistema, a gente deixa a ignorância, o nosso eu, a gente deixa os nossos pecados e passa a ser iluminado por Cristo e se torna luz. Porque Jesus Cristo, ele é a luz que brilha nas trevas. E onde Jesus Cristo está, onde Jesus Cristo entra, as trevas têm que sair. As enfermidades têm que sair, os demônios têm que sair, a maldição tem que sair, a bruxaria tem que sair, a feitiçaria tem que sair. Onde Jesus Cristo entra, a inveja tem que sair, o egoísmo tem que sair, a sensualidade, a imoralidade tem que sair. Quando Jesus Cristo ele entra, quando a luz entra, a religiosidade tem que sair, porque a luz não se dá com as trevas. A Bíblia diz que a luz não se une com as trevas. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão entre a santidade e a injustiça.
Não existe comunhão entre Jesus Cristo e o diabo. Não existe comunhão entre o espírito e a carne. Por isso que o apóstolo Paulo falava que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque nós somos carne, essa carne velha não se converte. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus e pedimos para Jesus entrar no nosso coração, e Ele nos renova, Ele nos fortalece, nos transforma. Certo? Então eu quero dizer para você, meu irmão, que existe uma condição para nós morarmos no céu. É Jesus Cristo. E a única maneira para Jesus Cristo entrar no nosso coração é nós o receber de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Quando Jesus Cristo ele entra no nosso coração, ele confronta o nosso eu. As nossas iniquidades, nossos pecados, nossos traumas, nossas feridas. Não importa o que você passou. Não importa a humilhação que você passou, os maus tratos que você passou, se você foi até abusado ou abusada. Jesus Cristo, quando ele entra no seu coração, ele cura, ele sara, ele liberta, ele transforma, ele restaura. Jesus Cristo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é luz. Ele arranca tudo aquilo que não presta e coloca aquilo que presta. Certo? Ele faz uma nova criatura. Jesus disse o seguinte: orai e vigiai. Isso significa que a gente tem que estar perto de Deus. O ser humano ele pode estar dentro da igreja, mas ele pode estar distante de Deus na oração, na leitura bíblica, no devocional e no seu coração. E nós temos que estar pensando em Deus toda hora. Nós temos que estar orando toda hora. Não apenas o devocional. Tem pessoas que oram, acham que tirou seu devocional o suficiente. Aí vai para o trabalho, entendeu? E fica desligado no espírito. A pessoa está dentro do ônibus, tem que estar orando. Se está trabalhando, tem que estar orando. Em todo lugar você tem que estar ligado no espírito com Deus. Você tem que ter um coração voltado para Deus. Certo? Você tem que estar preparado para qualquer situação ou circunstância. Então você tem que estar ligado com o Espírito, estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina a andar em Espírito, para poder viver no Espírito. Nós só conseguimos viver no Espírito se a gente andar em Espírito. E andar em Espírito é você estar conectado com o Espírito Santo. É você estar ligado com o Papai do Céu, no coração, na mente, falando com Ele toda a hora. Porque quando você está ligado com o Espírito Santo de Deus, o espírito do anticristo, o diabo, ele não consegue setar você. Lógico que a gente é ser humano, a gente é carne, sempre a gente vai falhar, a gente vai errar, porque a gente não é 100% espírito. A gente tem um espírito que foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus e temos uma carne que ela não se converte. Então aqui e acolá a gente se distrai, porque a gente é carne, mas a gente tem que distrair, a gente tem que chegar diante do Senhor, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o nosso eu e continuar de cabeça erguida. E isso aí, e chute na cara do diabo. Porque o que o diabo quer é acusar você. Ah, pecou. Ah, você pecou, então as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão te... Aí o diabo quer colocar um sentimento de inferioridade no seu coração. Não, a gente tem que partir para cima. Pecou, a gente tem que partir para cima. A Bíblia fala que se até a tua consciência te acusar, lembrar que o sangue de Jesus, entendeu, é poderoso para nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Eu quero trazer para vocês aqui, gente, mais um versículo bem rapidinho. Versículo no livro de Romanos. Vou procurar aqui livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim, ó: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário nós confessar com a boca. É necessário nós confessar publicamente com nossa boca Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Certo? Jesus Cristo, que é a luz, ela só entra quando nós confessamos. Jesus disse que aquele que negar Ele diante dos homens, Jesus o negará Ele diante dos anjos de Deus no juízo final. Então, se nós negamos Jesus, Jesus nos nega. Nós estamos vivendo o tempo da graça, temos a oportunidade para nos converter, nos arrepender, certo? E o dia é hoje. Se você precisa se converter, então se converta ao Senhor hoje. Após esse conteúdo, coloque o seu joelho no chão,
se arrependa, confesse os seus pecados, aceite Jesus como seu único Salvador e também se converta. Porque tem duas coisas distintas que eu quero destacar aqui. É aceitar Jesus e se converter. Aceitar, a maioria aceita. Dentro da igreja e fora da igreja está cheio de gente que diz assim, eu tenho Jesus no meu coração. Mas se converter, deixar o pecado, é que é o negócio. Então, e você pode até dizer assim, mas eu tenho coisa na minha vida, irmão, que eu estou dentro da igreja há muito tempo atrás, coisa na minha vida que eu nunca consegui parar de fazer. E eu aceitei Jesus. Mas existe uma coisa interessante aqui que eu quero falar para ti. Enquanto você estiver gostando, acariciando esse pecado, passando a mão, gostando, aí o Senhor não pode libertar. Existe o nível, a oração existe em vários níveis. E um deles eu quero destacar, é o nível da petição, e o nível da petição, que é a oração, e o nível do clamor. E o nível do clamor. Você para orar ao Senhor e falar, e pedir, você pede para Deus. E Deus ouve e está ouvindo as suas petições. Só que ao mesmo tempo que você pede para Deus a sua libertação, você está passando a mão nesse pecado, você está gostando. No fundo, no fundo. Mesmo que você não aceite isso. Então é hora de você entrar no segundo nível da oração, que é o nível do clamor, do desespero, da busca. Quando Jesus Cristo, quando você tem que tocar o coração de Deus, você tem que se desesperar diante do Senhor, tem que clamar, suplicar, você tem que chegar para Deus como se fosse o seu limite, se estivesse por aqui. E quando Deus vê isso em você, quando Deus perceber que você está no limite, que você realmente não quer o pecado, aí Ele vem e entra e liberta você. Certo? Enquanto Jesus estiver vendo que você está gostando no fundo desse pecado, enquanto você não der teu máximo no clamor, na súplica, enquanto você não se desesperar, certo? Jesus quer ouvir essa oração de você. Gente, pois está aí a palavra, a gente tem que converter, tem que aceitar Jesus e tem que se converter. Ou seja, tem que aceitar Jesus, mas também tem que abandonar o pecado. E Jesus Cristo, Ele ama você. Tá? Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro. Entendeu? Compartilhe o nome de Jesus Cristo, eu conto com você. Não esqueça de você compartilhar e se inscrever, tá? Muito obrigado. Tchau.